Quero saber, o Flávio Bolsonaro, será que ele é bom de debate? Porque o governador Isso aí a gente vai ter que ver. Nós sabemos disso, ele concorreu a... O governador Tarcísio de Freitas voltou a reafirmar o apoio, dizendo, olha, estamos juntos nessa corrida. E agora a gente já vê, né, David, desculpa te interromper, a gente já vê o Haddad à frente, o Haddad não, desculpa, o Flávio à frente do Tarcísio nas pesquisas. Um ponto, né? Um ponto. Vamos acompanhar o trecho e depois a gente repercute. Boa. Eu já declarei, né? E acho que Flávio está procurando mostrar aí que é um cara que está aberto ao diálogo. Então, se eleito presidente da República, é um presidente que vai dialogar, por exemplo, com governadores de oposição, não só com a situação, que vai dialogar com o Congresso, que vai dialogar com o Judiciário. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou ser um cara aqui que estou pronto para dialogar, estou pronto para conversar, eu vou conversar com o Supremo, eu vou conversar com o mercado, eu vou conversar quero ter uma linha na economia como a do Paulo Guedes. Então ele está dizendo ali, está dando as diretrizes, né, para seguir em frente. E eu acho que isso tem sido bem recebido, tem sido positivo. E aí, tem sido positivo? Olha, eu vou falar a verdade. Num primeiro momento, com relação ao Flávio, né, especificamente, eu achava que... Eu vou falar assim, eu achava que não. Não, mas onde que... Eu estava com aquele pessoal que achou, num primeiro momento, ruim, que ele não tinha chance, que, como disse aqui, o Gabriel não tinha chance nem para síndico. Aqui eu quero me redimir, porque vi nele uma força que eu realmente não achava que ele teria. E eu quero até repetir o que eu disse num programa anterior, onde ele trabalha ali nas pesquisas recentes, né, trazem uma proximidade em qualquer cenário de disputa, sem que a direita ainda tenha se unido, né, David? Então, eu acho que esse número, que eu acho que era em volta de 38% que ele tem atualmente, tende a subir sim. Por quê? Porque o capital político dos estados ainda não se uniram e a gente tem noções e notícias de pessoas que estão com campanhas isoladas. Então, eu não sei, eu particularmente não ouvi falar, né? Mas fazendo uma correlação, ele é muito parecido com o Haddad, só que ele tem uma maior imponência. Eu vejo nele, né, uma questão de conexão. Eu acho que, aqui eu não sou a Jazz maravilhosa que traz essas questões políticas, mas eu acho que o candidato, ele tem que ter conexão. Então fica Exato. A dica, Flávio Bolsonaro e também Haddad, tenha conexão, as pessoas têm que ter vontade de querer votar em vocês. Exato. Então, eu acho que isso ganha, acho que traz uma porcentagem sim, né, nos votos, porque as pessoas se conectam com pessoas que trazem alguma história de proximidade. Então, por exemplo, a gente não vai ver o Flávio Bolsonaro de chinelo comendo um pastel, eu não sei os bairros, né? Estilo pai dele. Só que ele vai ter que juntar com pessoas que comam o pastel e usem chinelas específicas, né, de dedo. Então, essas conexões com histórias, eu acho que dizem muito na política. Porque também não tem como deixar a pessoa de ser aquilo, né? Se ela frequenta aqueles lugares, aí no período da eleição vai lá comer uma coxinha, toma um café no lugar popularzão, isso daí não cola também. E quanto mais tranquilo ele for, quanto mais neutro ele for, ele já carrega um nome Bolsonaro que todo mundo já sabe que defende. Ele já carrega um nome Bolsonaro que é muito pesado. Né? Quanto mais neutro ele for agora, quanto mais próximo da neutralidade ele tiver, no sentido de não atacar, não xingar, não procurar treta com outros poderes, não ficar o tempo todo xingando outros poderes, ser um cara mais neutro, ele vai conseguir angariar mais votos. Porque a figura que a gente tem, o nome Bolsonaro, ele carrega consigo um peso grande, né? Todo mundo sabe o que defende, todo mundo, quando cita o nome Bolsonaro, lembra de briga com imprensa, lembra de briga com mídia, lembra de muito xingamento. Então, ele tem que ser uma pessoa mais neutra, uma pessoa que se chegue mais próximo do centrão. E até mesmo o que a doutora falou é verdade, né? O Flávio, ele vem realmente performando muito bem, falando muito bem, e a doutora também poderia até falar também do Centrão. O Centrão, ele chegou já a apoiar o Flávio Bolsonaro. Já chegou e disse, esse é o nosso candidato. Porque antes, doutora, quando a gente estava com a visão de que o Flávio não teria força, o Centrão ainda não tinha né, se mostrado a favor do Flávio. Agora a gente já vê o Centrão se aproximando, dizendo, realmente esse é o candidato que a gente vai ter para a direita em 2026. Eu não vejo esse gesto do Centrão. Esse gesto de o candidato que nós vamos ter para a direita, não. O que eu acho que vai acontecer no cenário em que Flávio Bolsonaro, ele é forte, ele já mostra isso nas pesquisas, ele carrega um nível de conhecimento muito alto, mas nós temos o maior líder
em termos de poder político, acho incontestável que seja Gilberto Kassab, do PSD, como um amplo defensor de uma candidatura de centro-direita. E ele próprio que tem a sugestão de 2 nomes dentro do próprio partido, que é Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e o maravilhoso governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior. Então, ele está tentando fazer essa configuração de uma outra candidatura. Somadas a isso, temos a candidatura de Romeu Zema, do Partido Novo, que acho improvável e diria até impossível que retire a candidatura para uma unificação ou qualquer coisa nesse dizer, porque ele próprio, quando informou a Bolsonaro que iria concorrer, Bolsonaro disse que era ótimo ter mais candidatos de direita. E também temos Ronaldo Caiado, governador de Goiás, meu maravilhoso estado, e um membro do União Brasil, que também se coloca como um candidato. O que eu acho que vai acontecer, e eu até acho que a direita tá assim, talvez seja uma estratégia interessante para eles. Os debates, o tempo de TV, a fala, de repente vira um jogo de ataque em relação ao antipetismo latente no país. E aí eles vão disputar entre eles, é evidente, até as pesquisas comprovam isso, que Flávio Bolsonaro seria mais forte. O fator decisório é Tarcísio. Não existe uma chance de Tarcísio concorrer se Flávio Bolsonaro estiver concorrendo. Então, a única chance para aqueles que ainda são entusiastas de Tarcísio concorrer à presidência da República seria um acordo, uma proximidade ali com o Flávio. Quem sabe o Flávio e a vice, também se fala disso dentro de alguns grupos do Centrão. Então, é pagar para ver. A eleição de 2026 está longe de ser resolvida. Não, e eu acho que tem um ponto aqui que o próprio Flávio Bolsonaro, logo que anunciou a sua candidatura, disse que ela tinha um preço. E nessa semana, coincidentemente ou não, a gente viu o PL da dosimetria / anistia caminhar, quando ninguém esperava que isso acontecesse ainda esse ano. Pode ser que nos bastidores haja algum tipo de diálogo para que, por exemplo, com a aprovação do projeto, caso o presidente Lula não vete ou que esse veto caia, ele decline da candidatura em prol, por exemplo, do Tarcísio, que está, nesse momento, fazendo exatamente o papel esperado, que é manifestar o seu apoio, mostrar que está do lado da família Bolsonaro e esperando o dia de amanhã.